Enquanto isso, né, Bruno, o mesmo tema é discutido na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Como foi a sessão de hoje? Uma sessão que também repercutiu e muito logo nas primeiras horas do dia. Ontem a gente já estava antecipando esta informação aqui no jornal Jovem Pan, que essa reunião iria acontecer. A ideia da oposição era de aprovar na CCJ, aprovar ainda hoje essa urgência e ser analisado em plenário no Senado Federal. Só que isso não aconteceu, já que a senadora Elisiane Gama apresentou um pedido de vista e disse que se fosse aprovado da forma que está, isso não seria sancionado. Vamos rever o que voltou a dizer e o que revelou a senadora Elisiane Gama hoje, um pouco mais cedo, na CCJ. Uma lei que poderá ser aprovada nesta casa, não há dúvida nenhuma que ela não vai vigorar, porque a ação direta de inconstitucionalidade será impetrada sem nenhuma dúvida pelos órgãos que trabalham a questão ambiental brasileira. Ou seja, nós poderemos estar votando um projeto que vai cair por vício de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal e esta casa sequer tramitou nas comissões atinentes. Enquanto esse assunto recua aqui no Congresso Nacional, só será avaliado na semana que vem, o assunto vai ganhando velocidade no STF, que retomará amanhã esse julgamento e já formou a maioria. Na mesma reunião, o senador Sérgio Moro voltou a defender a autonomia do Senado Federal em legislar sobre este assunto e chegou a falar que, se não houver essa autonomia, é melhor que encerre e que feche o Senado Federal. Nós precisamos manter as prerrogativas do parlamento. E concomitantemente a esse debate aqui no parlamento, há um debate no Supremo Tribunal Federal. E nós não podemos aqui, com todo respeito àquela Suprema Corte, abrir mão da nossa prerrogativa de legislar. Porque senão fechemos o Congresso de uma vez e vamos aguardar todas as decisões, todas as questões serão resolvidas pelo STF. Um assunto que incomoda a oposição, incomoda o setor do agronegócio e agora, com o assunto em pausa, na verdade, aqui no Senado, ele vai continuar amanhã no STF. É uma clara tentativa de resolver essa história antes da aposentadoria da ministra Rosa Weber. O resultado, a gente continua de olho amanhã aqui na Jovem Pan. Vitor Brau. É um debate que ainda está bem longe do fim. Obrigado, Bruno Pinheiro, pelas informações. Até mais, Bruno. Cristiano Vilela, e será que essa palavra final que vai ter o Senado pode ser definitiva, Vilela? Será que o Senado justamente espera a definição do Supremo Tribunal Federal para que na sequência venha com uma posição contrária? Qual foi a jogada aí, Vilela? Olha, eu vejo que está um imbróglio essa situação e quem for mais rápido, quem aprovar primeiro, vai ter a prerrogativa de dizer que o outro está invadindo sua competência. Porque à medida que o Supremo Tribunal Federal der um entendimento pela inconstitucionalidade, é bem verdade que se vier um projeto de lei aprovado na linha oposta, isso vai poder parecer, dentro da disputa de poder, como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. Mesma coisa ao contrário, uma decisão final do Supremo, depois de aprovado o projeto de lei, isso pode ser visto como uma afronta. Eu vejo que tudo isso acontece por quê? Porque há uma clara invasão de competências no Brasil. Se cada um seguisse no seu quadrado, nada disso está acontecendo. Mas, infelizmente, a disputa por espaço entre os poderes é uma novela que não vai acabar tão cedo. E Dora, a gente viu ali o senador Sérgio Moro falando em fechar o Senado, apontando que a decisão eventual do Supremo Tribunal Federal seria uma afronta, um esgotamento das atribuições do parlamento. É exagero ou está correta essa análise, na sua opinião, Dora? Exagero, espuma, discurso político. O Vilela já antecipou isso aí mesmo, né? Já parece que ele estava falando sobre isso, né? Porque já começou essa acusação de afronta e tal. O Senado não formou maioria, o Supremo não formou maioria ainda, tá? Só forma maioria quando há 6 votos para algum lado e a votação está
a 5-2. Provavelmente, o próximo voto, a tendência é formar maioria contra o marco temporal, o que vai do lado oposto ao que está se encaminhando para o Congresso. O que vai acontecer? Evidentemente, a tentativa dos governistas hoje, ao fazer esse adiamento na CCJ, é para ver se o Supremo forma maioria e liquida o assunto. O problema é que não vai liquidar, né? Porque o Congresso vai seguir no exame, na votação e provavelmente na aprovação de um projeto de lei que leve em conta o marco temporal. Mas aí a senadora Elisiane Gama já adiantou o que vai acontecer. Vão recorrer ao Supremo e a ideia é que, se o Supremo foi contra o marco temporal, também, né, pela lógica, seria contra a constitucionalidade do projeto de lei levando em conta o marco temporal. Mas é como você disse, Brown, esse assunto, por isso que a gente explicou, está longe de terminar, né? E seria necessário que se tivesse, para um lado ou para o outro, uma definição de como vai ficar essa questão, que é absolutamente importante.